Quero convidar à frente o professor Leandro Quadros, que posso chamar hoje como monogenês, piada interna. É um amigo, um companheiro de ministério. Estou muito feliz de recebê-lo aqui, viu? E o povo está doido para perguntar. Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, amigos. Olha, estou contente de estar aqui. O pastor Adriano, eu já devia uma data para ele aí há algum tempo. Pastor Davi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que honra vê-los aqui. Pastor Davi, essa família querida, foi usada por Deus para batizar o meu pai em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, e hoje eu encontro ele aqui. Muito bom vê-los, viu? Prazer estar com vocês aqui, amigos. Cidade muito agradável de vocês. Eu não tinha vindo aqui ainda. O mais próximo que eu tinha vindo da região, eu já tinha vindo em Olímpia, né? A Novo Tempo costuma, assim, pelo menos um ano sim, um ano não, vem para Olímpia no passeio do Grêmio, né? Então, nessa região nós já estivemos ali. É um prazer estar com os irmãos aqui, poder conhecê-los, poder conhecer um pouquinho da história de alguns com quem nós batemos um papo. Hoje eu estou aqui só eu, mas eu tenho a esposa, 2 filhas e 2 gatas. Ou seja, eu sou a minoria absoluta lá em casa, né? São 3 mulheres e 2 gatas. Eu tinha um terceiro gato, que era o machinho, né? Que era um casal e mais a filha. Ele morreu, então de repente eu sou o próximo masculino da lista aí pro brejo, né? Que o outro já foi e não aguentou, né? A pressão. Mas é uma bênção. A minha filha mais velha, a Yasmin, fez 14 anos na segunda-feira passada. E a Lavínia vai fazer 9 anos agora nessa segunda. Olha que curioso, uma nasceu dia 23 de setembro e outra dia 30. 5 anos de diferença, né? E deu certo. Eu até queria que a minha esposa na época fizesse a cesárea no mesmo dia, né, do aniversário da outra, né? Mas ela não quis. Não, mas daí vão fazer aniversário juntas, elas querem fazer diferente, então tudo bem. Então ficou 23 e 30, né? Uma bênção. Olha, eu espero que esses momentos aqui sejam agradáveis de estudo da Bíblia para nós. Eu vou fazer em 2 partes, não é? Eu vou dar uma palestra para vocês sobre respostas a objeções. Nesse período nós temos ali um bate-papo. Vamos ter no final também um Na Mira da Verdade, para tirar as dúvidas de vocês. Mas eu escolhi trazer esse assunto hoje. O pastor Adriano gosta de uma área que eu também gosto, que é a área da apologética. Eu vou explicar para vocês o que é isso. É uma área da teologia muito importante para você usar para o evangelismo. E aí eu vou ensinar você a lidar com algumas objeções. Eu sei que aqui tem irmãos de outras igrejas cristãs. Você pode ficar tranquilo que essa palestra, essas aulas são para você também. Vão ajudar você a entender de uma forma um pouquinho mais ampla alguns pontos essenciais da fé bíblica, da fé cristã. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai falar alguma coisa para você hoje. Aqui nós temos irmãos de outras igrejas e para nós é sempre um privilégio recebê-los aqui. Vocês vão ouvir aqui algumas coisas diferentes, mas bíblicas. Isso é o que importa. E quando nós temos, amigos, o coração aberto ao conhecimento, Deus faz questão de revelar-se ainda mais para nós, tá? Então, tenha sempre a mente aberta ao conhecimento. Irmãos, quanto mais eu leio ou eu estudo, mais eu percebo a minha ignorância. O conhecimento, irmãos, não tem fim, tá? Então, não importa a área de atuação na qual você esteja. Você estudou mais, você vê, poxa, eu não sabia. E nunca vai saber. Então, por isso que uma mente aberta ao conhecimento, ela é fundamental. Para o Espírito Santo poder ensinar você aquilo que você precisa. Tá bom? Então, vamos lá. Vou falar para vocês como lidar com as objeções. Se alguém não me segue nas redes sociais ainda, isso é um grave pecado, né?
A quantidade de material que eu produzi lá e coloquei, você não seguir, eu não acredito. Quem sair daqui sem fazer isso vai ter problema com o céu. Então, Instagram, YouTube, espero ter em algum momento algum comentário de vocês lá para nós batermos um papo. Bom, uma primeira partezinha dessa palestra, amigos, é com base neste meu livro. Eu não trouxe esse material, porque ele já acabou há um bom tempo, eu vou imprimir mais dele, mas é só a título de informação. Eu tenho um pequeno capítulo neste livro, eu tenho 4 livros, e aí é com base nisso aqui. Futuramente eu vou deixar depois um contato, se alguém quiser informações depois eu posso mandar depois, mas só para você saber que é com base num primeiro capítulo deste livro meu aqui, Na Mira da Verdade, volume 1. É um livro que eu publiquei pessoalmente, tá? De forma particular, tá bom? Bom, quais são os temas que eu vou abordar aqui? Óbvio, amigos, que para abordar todos esses temas eu vou abordar de uma forma bastante resumida, mas eu garanto que você vai aprender bastante coisa nova. Eu quero abordar esses temas com você nesse momento. Vou falar a metade deles agora, depois temos aqui um bate-papo com o pastor Adriano e depois seguimos na segunda fase. O adventismo como seita, eu tenho certeza que vocês aqui já ouviram essa acusação de que nós somos uma seita. Eu quero mostrar para você o quanto isso é infundado, não tem lógica nenhuma. Como ensinar que a lei não foi abolida? Aqui algum cristão de outra igreja pode pensar: Leandro, como é que eu harmonizo a salvação pela graça e o juízo pelas obras? Eu vou mostrar para você que não tem contradição entre as duas coisas, tá bom? Terceiro, os adventistas acreditam na salvação pelo sábado, uma das bobagens mais frequentes que eu escuto. Quarto, o juízo investigativo tira a certeza de salvação do crente, também não tem nada a ver isso. Quinto, a doutrina do santuário antibíblica. E sexto, Ellen White, uma segunda Bíblia para os adventistas. Essas são algumas das principais. Eu vou abordar, amigos, de forma sintética, não é? Porque só um tema desses aqui daria dias. Mas eu espero dar uma base sólida para você que é um adventista fortalecer a sua fé, e para você que não é adventista compreender que os seus irmãos adventistas são cristãos genuínos como você, mesmo que pensem diferente em relação a algumas doutrinas, tá bom? Primeiro lugar, missão e apologética. Eu falei essa palavra apologética, você pode pensar assim, mas que coisa é essa? A palavra apologética, amigos, vem de uma palavra grega que é apologian. Ela significa fazer uma defesa, dar uma razão. Então a apologética é uma disciplina que ensina você a dar razões, a apresentar provas, argumentos racionais da evidência da fé cristã. A apologética cristã, ela lida, na verdade, mais contra argumentos agnósticos, ateus, seculares, progressistas, não é? Eu vou aplicar hoje a defesa, as razões para alguns aspectos da fé adventista, tá? Então, quando você ouvir falar em apologia, quer dizer defesa, apologética tem a ver com a defesa racional da fé cristã. Tem muitas obras a respeito desse assunto, tem vários tipos de apologética. Em algum outro momento nós podemos falar sobre isso no meu canal, no YouTube e tudo mais. Por que eu coloquei missão e apologética? Eu vou ler esse texto para você, de 1 Pedro 3,15, e você vai entender por que esse texto é um texto clássico da apologética e por que a apologética está relacionada à missão da igreja. Olha o que diz esse texto de Pedro: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, apologia, dar uma razão, né? A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Responder, dar uma razão da sua fé é parte da missão de evangelização. Não tem como. Existe um livro do Alistair McGrath, muito bom, Apologética Pura e Simples. Neste livro ele mostra argumentos racionais para lidarmos com ateus, com agnósticos, com seculares, mostrando as razões da fé. E ele fala nesse livro, entre outras coisas, o seguinte: a apologética está a serviço da missão da igreja. E é assim que tem que ser. Deus não chama você para ficar brigando com os outros. Alguns acham que a apologética é brigar com os outros. Não é. Deus chama você a usar a apologética a serviço da missão da igreja. E Pedro diz aqui, amigos, que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Então é um mandamento bíblico você usar das respostas bíblicas para você mostrar para as pessoas que há uma base racional e convincente para elas crerem em Deus e aceitarem a Cristo como o Messias. Existe base bíblica, óbvio, apologética. Esse é o primeiro texto de 1 Pedro 3,15, né? Que eu li com vocês. Uma coisa que você percebe nesse texto e em 2 Timóteo 2,15 é que o preparo está intimamente relacionado à sua relação com Deus. Se você ver aqui no texto, antes de responder àquele que pede razão da sua esperança, o que tem que fazer primeiro? Tem que santificar a quem no seu coração? Cristo. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que estar no trono do seu coração. Depois vem a capacidade de você responder. Então, nessa sequência bíblica, você primeiro tem Cristo no coração, e como resultado disso vem o seu preparo. Olha que interessante. E em 2 Timóteo 2,15 tem a mesma sequência. Vou ler esse texto para você. Que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, antes de você manejar a palavra da verdade com eficácia, com preparo, primeiro você se apresenta a Deus como obreiro aprovado. Não há como separar a apologética da sua comunhão com Deus. Não há como você ser um bom defensor da fé cristã e das doutrinas que você acredita, se você não tem uma relação íntima com o dono da doutrina. Então você percebe, relacionamento, defesa da fé estão de mãos dadas na Bíblia. E aí você vê esses textos aqui, que eles mostram, amigos, a necessidade de você fazer isso. Eu fico muito preocupado quando eu ouço cristãos dizendo que o cristianismo não precisa de defesa. Fico extremamente preocupado com isso. Por quê? Porque não é um ensinamento bíblico. Irmãos, se o diabo ataca o cristianismo e ataca doutrinas essenciais da Bíblia, o meu silêncio só vai ajudar aos agentes dele a tomarem terreno. Simples assim. Basta os bons ficarem calados para os ímpios vencerem. Você quer ver um texto aqui, ó? Vamos ler esse aqui de Tito, capítulo 1, versos 9 e 10. Você tem que entender essa ideia de que o testemunho cristão é só pelo exemplo. Isso é antibíblico. Quando a Bíblia fala para nós proclamarmos o Evangelho, a palavra grega querigma,
não é você só dar testemunho pelo exemplo. É você falar. O que importa é o meu exemplo. Ele é uma pontinha do iceberg. Se você estiver num grupo universitário, você está num grupo de 5 colegas, 3 são ateus e 1 é agnóstico, e eles dizem para você o seguinte: me apresente uma evidência sólida da existência de Deus, e você vai ficar assim, dando exemplo. Vamos dizer, isso é um abobado. É lógico que você, no seu dia a dia, você vai mostrar pelo seu comportamento que o cristianismo é transformador. Você, em ser uma pessoa legal, respeitosa, amável, você vai dar assim uma grande força para o cristianismo. Mas se você não contrastar as verdades cristãs com as mentiras ateísticas, você não vai fazer grandes coisas. E Paulo, quando falou para Tito a respeito do assunto, ele foi muito claro. Tito 1, versos 9 e 10. Apegado à palavra fiel, que é segundo a... Olha aquela conversa furada. O que importa é Cristo, não importa a doutrina. Eu não sei como é que tem cristão que acredita numa bobagem desse tamanho. E aí, porque alguém mais conhecido, famoso na mídia fala isso, todo mundo vai atrás. O pessoal é muito maleável, é muito influenciável por qualquer coisa. Amigos, cuidado com retórica. O diabo tem muita retórica. A retórica é importante, mas se ela não estiver baseada na Bíblia, esquece. Falar bonito de nada adianta se o que ele está falando é mentira. Então, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que o contradizem. Você consegue exortar alguém ou convencê-lo de que está errado numa doutrina só pelo seu silêncio, pelo seu comportamento? Não. Não basta. E aí no verso 10 ele dá razão, irmãos. Aqui que é interessante. Porque existem muitos insubordinados, palavradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe e ganância. Paulo diz para Tito, ser apegado à Bíblia, ensinar a doutrina, ter poder para exortar pelo ensino, para convencer. Por quê? Porque existem falsos profetas. Experimente ficar calado na igreja no momento em que se infiltra uma heresia, e você vai ver o que vai acontecer com a sua igreja. Fique calado se na sua casa um filho seu trouxer uma ideia errada para dentro de casa porque aprendeu na universidade e você não falou nada e pensa assim: não, deixa, ele é jovem. Experimenta ficar calado e você vê daqui uns anos o resultado na sua casa. Então a Bíblia não dá margem para você só pregar pelo exemplo. Ele é fundamental. Um ato fala mais do que 1000 palavras, mas o conceito bíblico de proclamar o evangelho é falar também. E Paulo diz aqui: exortar, convencer, responder e por aí vai. Tá bom, irmãos? O caráter do apologista. Aqui que está um detalhe. Eu vou ler esse texto porque muitos confundem apologética com o quê? Com má educação. O que tem de indivíduo mal educado na internet se achando um cristão impressionante. Eles acham que fazer apologética é ser briguento. E não é assim, irmãos. Olha esse texto, 2 Timóteo 2, 23 a 26. Eu vou ler aqui na NVT, que é a nova versão transformadora.
Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser o quê? Amável com... Opa, isso aqui é importante. Você não pode ser amável só com os irmãos da fé. Você tem que ser amável com o espírita, com a testemunha de Jeová, com o mórmon, com o ateu, com o agnóstico. Óbvio, nós apresentamos a verdade muitas vezes com convicção, com firmeza, mas tem que ser de forma amável. Não é ser amável só com alguns, é ser amável com todos. Apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Olha, quando alguém se opõe à verdade na qual você acredita, não é para ficar só em silêncio, tem que instruir. Na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Olha que verdade. Você não faz apologética ou defende a sua fé para levar as pessoas ao arrependimento. É Deus quem faz a pessoa se arrepender. Então você é um instrumento. Você vai dar argumentos, explicações, e o Espírito Santo vai usar esse argumento, essa explicação, para levar a pessoa ao arrependimento, né? E assim conheçam a verdade. Opa, essa palavra verdade aqui, ó, não é relativa à verdade. Cuidado, viu? Não existe verdade relativa. A verdade ela é absoluta. João 14,6. Jesus falou assim: eu sou o caminho e o quê? Ninguém veio ao Pai senão por quem? Então isso quer dizer que todos os caminhos conduzem a Deus? Não. Não tem conversa. Para Cristo, Ele é o único caminho de salvação. Verdade absoluta. Quando um ateu disser para você, ó, na sua universidade, quantos aqui estão fazendo universidade? Temos universitários aqui? Temos alguns aqui. Quando um professor seu disser assim que a verdade, que não existe verdade absoluta, você devolve a ele a seguinte pergunta: professor, você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Ele vai dizer: estou. Então existe verdade absoluta. Ué, a diferença é que é a dele. Você viu que é uma contradição lógica? Quando o seu professor disser assim, não, a verdade, tudo é relativo, a tua afirmação de que tudo é relativo também é relativa? Então é uma contradição lógica. Então você tem que levar a pessoa a pensar, de forma respeitosa, amável, mas tem que levá-la a pensar. E aí quando a pessoa conhece a verdade, diz ali, ó, e voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então tem muitas pessoas, amigos, cativas por Satanás. E se nós não apresentarmos a Bíblia e argumentos racionais sólidos, o diabo vai continuar prendendo a pessoa naquele sistema filosófico ou religioso errado. Só que o apologista cristão tem que ter o quê? Algo chamado caráter. Caráter. E só para tornar mais didático o texto, aqui estão 5 características do caráter do apologista ou do missionário. Não viver brigando com os outros, ser amável com todos, apto a ensinar, paciente e instruir com mansidão os que se opõem. Preste atenção nessa palavra instruir, tá? É falar, é testemunhar tanto pelo exemplo quanto pelas palavras. Olha essa citação de Ellen White, que citação interessante, que citação bonita.
para mostrar o caráter do missionário, né? Do apologista. Cristo nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferia com amor. Isso aqui é muito forte, irmãos. Cristo nunca deixou de falar a verdade. Só que a maneira como ele falava era diferente. Era com o quê? Irmãos, o problema não é o que nós dizemos, é como nós dizemos. E eu vou lhe provar isso. Eu sou um cara muito falho, muito pecador. Mas Deus tem me ensinado a abordar esses assuntos na TV. Eu já falei várias vezes na TV. Mostrei a relação do papado com Apocalipse 13. Já falei que o espiritismo é obra satânica. Já falei tudo isso. Só que Deus me ensinou, irmãos, a separar o espírita do espiritismo. Separar o irmão católico sincero dos erros papais. São duas coisas diferentes. Então, quando eu separo, porque Deus tem os seus filhos sinceros em todos os lugares, a pessoa percebe que eu estou questionando a doutrina que ela segue, mas não colocando em jogo a sinceridade dela em buscar a Deus. Eu estou atacando uma doutrina errada, mas não estou atacando a pessoa, que pode ser mais verdadeira do que eu mesmo. Então, irmãos, não é o que você fala que é o problema. Você não tem que ter medo de mostrar o papado em Apocalipse 13, Daniel 7. Você não tem que ter medo de mostrar que Deus abomina o espiritismo. O que você tem sim ter preocupação é se você vai apresentar isso de uma forma amável, que a pessoa não se sinta atacada. Então você pode falar a verdade, como Cristo fazia, ó. Ele nunca suprimiu a palavra da verdade, mas a proferia com amor. Exercia o máximo tato e cuidadosa, benévola atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca sem motivo uma dor a uma alma sensível, não censurava a fraqueza humana, denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Via em todos os homens almas caídas, que era a sua missão salvar. O que isso quer dizer, irmãos? Até quando ele chamava um fariseu de hipócrita, ele tinha lágrimas na voz. Então essa citação para mim me ensinou muito, que eu já errei muito nisso também, né? Com essa base vamos responder agora algumas objeções. Essa primeira parte, eu tenho mais quantos minutos? Só para eu saber, pastor, você é o nosso comandante aí. 15. Perfeito. Vai dar tranquilo, eu faço até a metade, aí nós vamos continuar no bate-papo e eu faço a outra parte depois. Vamos lá. Objeção 1, o adventismo é uma seita. Vocês já ouviram isso? Eu acho que vocês nunca ouviram isso. Estou brincando, não tem como não ouvir isso. O que você faz quando alguém acusa a igreja de seita? A primeira dica que eu dou para você é definir o que é seita. Seita, amigos, tem um sentido positivo e um sentido negativo. Tu tem que deixar claro isso para a pessoa. Às vezes a pessoa fala que você é de uma seita porque ela tem em mente o quê? Que você segue doutrinas contrárias à fé cristã e que você é uma pessoa perigosa. Quem é que vai querer se relacionar com um herege, com um sectário? A palavra seita é um rótulo, ela gera um afastamento. Então você tem que definir primeiramente o seguinte: no sentido positivo, essa palavra no latim significava escola ou facção. Refere-se a um subgrupo de uma corporação maior, geralmente religiosa. Então, às vezes tinha uma grande religião, um grupo saía dela, mas com algumas doutrinas diferentes, mas boa parte iguais,
Então era uma palavra, é um grupo, é uma facção que saiu dali, mas não era necessariamente um grupo herético, perigoso. Então, no sentido positivo, seita é um grupo religioso que é diferente dos demais. No sentido positivo, eu não vejo nenhum problema de nos chamarem assim, que nós temos algumas doutrinas distintivas. Agora, no sentido negativo, não dá para dizer que o adventismo é uma seita. Por quê? Comunidades fechadas e radicais que defendem um sistema de crenças contrários aos ensinos ortodoxos seguidos pela maioria. Os adventistas não se enquadram nessa definição negativa de seita. O que nós diferimos, nós temos diferença, sim, com alguns cristãos. Mas dizer que nós somos radicais e que defendemos ensinos contrários à maioria, isso não é verdade. Eu vou te mostrar aqui, ó. Antes, tem essa citação do doutor Alberto Tim em mente. O termo seita é geralmente um rótulo apologético e pejorativo, usado por líderes religiosos como um mecanismo de defesa destinado a inibir as pessoas de se relacionarem com os pretensos hereges. Então, para muitas comunidades, acusar o adventismo de seita é importante. Por quê? Porque isso evita que os membros dessas comunidades estudem a Bíblia com o adventista. Então, opa, ele é de uma seita, eu não vou estudar, nem receber direito esse herege na minha casa. Então, o termo seita não é usado mais nesse sentido positivo, de uma escola, de uma facção, mas ele é usado especialmente nesse sentido negativo. Então você tem que deixar isso claro na mente da pessoa, tá? E mostrar para ela que é um rótulo. Eles querem lacrar. Hoje em dia é muito comum, né? A lacração, né? Então é um rótulo, uma lacração para dizer, olha, aquilo ali é um herege, não estude a Bíblia com eles. Esses livros aqui, muito interessantes. Eu terminei, amigos, as matérias do doutorado e eu estou fazendo a tese agora, né? E a minha tese é sobre as críticas ao adventismo na literatura brasileira. Existem umas manipulações no Brasil e você tem que estar a par disso aqui. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, o que está escrito nele na língua portuguesa sobre o adventismo é bem diferente do original inglês e da versão espanhol. Por quê? Você pergunta. Porque o grupo escolhido para falar do adventismo no Brasil crê que o adventismo é uma seita. Então, enquanto que na versão em espanhol e inglês o adventismo é apresentado como uma religião cristã, nessa versão aqui adaptada por uma agência chamada agência Agir, agência, acho que é agência religiosa, não lembro do que, faz anos que eu tive contato com isso aqui. A Agir fez o quê? Ao invés de nos apresentar como uma religião cristã, ali está uma religião pseudo-cristã. E eles alegam que isso é por causa da realidade brasileira, que o adventismo no Brasil é muito diferente do adventismo nos Estados Unidos. Mentira! Só engana quem não conhece as coisas. Então isso aqui é uma manipulação. Se você comparar a versão em português dessa obra com a em espanhol e inglês, não tem nada a ver, praticamente. Esse aqui, ó, esse aqui é um livro fantástico. No inglês, é o Império das Seitas, ou o Reino das Seitas, do Walter Martin, um grande especialista nessa área, um livro grosso assim em inglês. No Brasil, eles traduziram em mais de um volume. O Walter Martin, ele deixou de considerar o adventismo uma seita. A história é interessante. O Walter Martin acreditava que o adventismo era uma seita, e aí, em entrevistas com os nossos líderes nos Estados Unidos, o resultado dessas entrevistas foram o livro Questões sobre Doutrina. O Walter Martin deixou de crer que somos uma seita.
E o Walter Martin, no livro em inglês, ele tem um apêndice de mais de 100 páginas, em que ele se propõe a refutar as nossas doutrinas, mas ele dá razão do porquê que ele não crê mais que o Adventismo é uma seita. E nesse apêndice do inglês, tem uma citação que diz mais ou menos assim, ó: eu creio que não é possível ser uma testemunha de Jeová e um cristão ao mesmo tempo, mas ou mormon, ou da ciência cristã, que é uma seita dos Estados Unidos. Mas eu creio que é perfeitamente possível ser um cristão e um adventista do sétimo dia, apesar das suas crenças heterodoxas, como juiz investigativo, imortalidade e tudo mais. Agora, o que acontece? Esse apêndice de mais de 100 páginas, com essa citação, não foi traduzido pela editora Betânia. Ele só tem no inglês. Por que será? Manipulações. Então você tem que entender isso. Aqui no Brasil, eles fazem questão de nos rotularem como hereges. Existe má intenção, mas também existe a ignorância. A gente tem que entender que tem pessoas sinceras. Mas você tem que estar a par dessas informações, tá? Para você poder lidar com isso. E aí o que você vai fazer? Depois de definir o que é seita, eu sugiro que você faça isso, ó. Mostre os pontos em comuns com os demais cristãos. Temos diferenças, é óbvio. Mas veja, amigos, não tem como você dizer que o Adventismo é uma seita no sentido negativo do termo. Esse outro aqui, heresiologista, né? Bem antigo esse livro aqui. J. E. Brown, ele fala o seguinte: em todas as doutrinas cardeais da Bíblia, a concepção milagrosa de Jesus, não é? O nascimento virginal, a crucifixão, a ressurreição, a ascensão, a divindade de Cristo, a expiação, a segunda vinda, a personalidade do Espírito Santo e a infalibilidade da Bíblia, os adventistas do sétimo dia permanecem firmes como o aço. Esse é um evangélico bem antigo, esse livro. Ainda tenho em PDF a versão dele em inglês. Então quem conhece mesmo o adventismo, ele sabe, apesar das nossas crenças instintivas, não tem um porquê de intitular o adventista como um herege. Porque até mesmo as crenças instintivas, eu vou mostrar para vocês a segunda parte, amigos, por mais que muitos cristãos não as aceitem, elas não vão em contra a essência do cristianismo. Elas procuram exaltar a Cristo como o centro dessas doutrinas, tá? Terceira dica que eu dou para você: ler Atos 24:14. Quando acusarem de seita. Esse é o terceiro passo que eu sugiro para você. Por que esse texto? Amigos, uma vez Paulo foi acusado de ser participante de uma seita. O cristianismo era visto como uma seita no início. Mas a resposta de Paulo, eu creio que ela pode ser aplicada a nós. Diz assim, ó: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Olha o argumento de Paulo. Ó, vocês me chamam de sectário, mas é nesse caminho que eu sirvo ao Deus de nossos pais e observo tudo que está na lei e nos escritos dos profetas. Eu te pergunto, quantas igrejas podem dizer isso aqui? Quantas igrejas creem que o Antigo Testamento continua válido e que ele é inspirado e que ele vale para a igreja hoje? Eu acho que poucas igrejas podem usar esse texto em sua autodefesa. Nós podemos usar esse texto na nossa autodefesa.
porque nós não cremos que só o Novo Testamento é válido. Uma vez eu ouvi um crítico dizer na internet o seguinte: o adventista faz questão de querer ser um evangélico e não é um evangélico. A minha resposta é: depende do que você crê ser um evangélico. Se ser um evangélico é acreditar que Cristo, que o evangelho de Cristo é o único meio de salvação, nós somos evangélicos. Não há dúvida. Agora, se para você ser evangélico é fazer a unção do leão, é cair no chão e espumar pela boca, nós não fazemos questão de sermos evangélicos desse tipo. Então temos que também redefinir um pouco aí o significado de evangélico. Tá? E quarta dica, irmãos: apresente nossas doutrinas distintivas de forma bíblica e cristocêntrica. Spurgeon falou algo muito interessante, que todo sermão deve ser uma avenida que conduz as pessoas a Cristo. Vamos aplicar para da nossa perspectiva aqui. Toda doutrina distintiva da Igreja Adventista, juízo investigativo e santuário, dom profético, mortalidade da alma, sábado, tem que ser avenidas que conduzam a quem? A Cristo. Aí não vai ter problema nenhum, você vai apresentar da perspectiva certa. Objeção 2. Estamos numa nova dispensação, por isso não precisamos guardar a lei. Eu vou ensinar para vocês aqui brevemente, eu não vou ler esses textos, amigos. Eu posso deixar, tá bom, esses slides para vocês, não tem nenhum problema. Podem pegar o material à vontade. Mas eu queria sugerir uma abordagem, irmãos, que eu tenho feito. Isso aqui é muito amplo, né, irmãos? Não tem como abordar isso aqui. Mas de uma forma sintética, eu sugiro aqui 3 passos para você abordar a questão da lei. E você que é um irmão evangélico, você vai ver aqui que não vou contradizer a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Nós temos aqui irmãos pentecostais, eu garanto para você, meus irmãos, assim como você e vocês, nós cremos, nada do que nós fazemos nos torna aceitáveis diante de Deus. Até mesmo, irmãos, as nossas boas intenções muitas vezes estão contaminadas do pecado. Sem a graça de Jesus Cristo, é impossível obtermos o favor de Deus. As obras, elas não podem e nunca puderam nos salvar. Só que nós precisamos de uma compreensão equilibrada a respeito desse assunto. Corre o risco de um adventista ir para o extremo do legalismo? Corre. Mas tem um outro extremo muito perigoso. É o extremo do liberalismo. É pensar o seguinte: já que eu sou salvo pela graça e não pelas obras, então a lei de Deus foi abolida. Amigos, isso também é perigoso. Eu quero ajudar vocês a ficar no ponto de equilíbrio. O que eu sugiro? A primeira coisa, mostre que a salvação é pela graça no Antigo e no Novo Testamento. Isso que é muito importante. Irmãos, essa ideia da dispensação ou era da lei, ou dispensação ou era da graça, isso é uma heresia, tá, irmãos? Nunca existiu na Bíblia um momento em que o ser humano foi salvo pela lei. Óbvio que muitos deles entenderam que poderiam ser salvos pela lei, mas essa nunca foi a opinião da Bíblia. Se você olhar no texto bíblico, nesses que eu apresento aqui, a salvação é pela graça no Antigo Testamento, irmãos.
Quando Deus prometeu para Eva em Gênesis 3,15 e para Adão, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, isso é salvação pela lei ou pela graça, irmãos? Irmãos, a graça foi prometida lá no Éden. A graça, irmãos, existe desde a eternidade. Hebreus 9,14, não está ali, diz assim, ó, que Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Apocalipse 13,8, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, sempre existiu a graça. Se você ler o Salmo 27,1, eu vou ler só esse aqui para você. Os outros eu deixo os slides, aí depois vocês podem conferir. Olha se Davi, irmãos, tinha uma compreensão legalista da salvação. Ó, o Senhor é a minha luz, não é a lei é a minha luz, é a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Irmãos, tem como dizer que a lei era o meio de salvação no Antigo Testamento? Impossível. Quando você mostra, você, meu irmão evangélico, quando você entende que a salvação é pela graça no Antigo e Novo Testamento, aqui que vem o detalhe, você consegue ver que o estilo de vida dos salvos também é o mesmo. Analise o raciocínio. Se a salvação é a mesma no Antigo e no Novo Testamento, por que que o estilo de vida moral tem que ser diferente? Se os resultados da salvação, se os resultados da conversão são os mesmos. Aqui é que entra a questão. Quando você lê no Antigo Testamento Jeremias 31 e Hebreus 8,10, é o mesmo texto. E ambos dizem assim, que na nova aliança, Deus imprimirá, escreverá as suas leis aonde? No coração. Então percebe? A graça está presente no Antigo e Novo Testamento, e o mesmo estilo de vida moral é exigido para quem estava no Antigo Testamento e para quem está no Novo Testamento. Então aqui está a questão da observância do sábado. Não é que o sábado compra a sua salvação, mas ele faz parte do estilo moral do adorador, porque não foi só o israelita criado por Deus. O sábado é o memorial da criação. Então todo aquele que foi criado por Deus, seja no período lá do Antigo Testamento ou da igreja, ele tem que adorar a Deus no sábado. Então você percebe? Eu sugiro essa abordagem. E sugiro que você, que é o irmão de outra igreja, analise isso aqui com carinho. E você vai ver. As obras não acrescentam nenhum mérito à sua salvação. O mérito é só o de Cristo. Mas o resultado da atuação do Espírito na sua vida é tornar você cada vez melhor. E desse processo de nos tornarmos melhores, vamos entrando em conformidade com a lei de Deus. Quer dizer que não vamos pecar mais? Não é isso. Nós não deixaremos de ser pecadores. O que deixaremos de ser é pecadeiros. O pecado não será mais o nosso estilo de vida, mas ainda seremos pecadores. Então veja, nessa abordagem você consegue ver legalismo? Eu fui legalista, irmãos, em falar isso aqui? Eu ensinei salvação pelas obras? Não. Então quando alguém fala que nós somos legalistas, ele tem que entender melhor o assunto, né? Terceiro assunto, dica que eu dou para você, e aí eu finalizo essa parte. Tem equilíbrio em ensinar sobre a lei. Deus nos chama, irmãos, a ensinarmos sobre sua lei, mas às vezes a maneira como nós fazemos pode estar errada. Hebreus 8,10, que eu mencionei antes. Deus quer imprimir a lei no coração.
Então ela não foi abolida. Porque imprimir no coração algo abolido, irmãos, não tem lógica. É perda de tempo, né? O Espírito Santo está perdendo tempo. Se ele aboliu a lei e agora ele vai imprimir-la no meu coração, ele está perdendo tempo. Agora, eu tenho que ensinar da perspectiva correta. Ellen White advertiu isso lá em 1890. Como um povo, pregamos a lei até nos tornarmos tão áridos como os montes de Gilboa, que não tinham nem orvalho nem chuva. Você já imaginou Ellen White escrever uma citação dessa? E ela defende muito a observância da lei. Até porque Ellen White veio do metodismo. E o metodismo enfatiza muito a questão da santificação. Só que Ellen White foi equilibrada em mostrar o seguinte: se você apresentar a lei do jeito errado, você vai se tornar uma pessoa árida, sem vida. Você tem que apresentar a lei da perspectiva correta, como parte do estilo de vida do salvo, e não como um porrete para oprimir as pessoas, mesmo que ela nos leve, óbvio, ao arrependimento. E aí Ellen White aqui, no Testemunhos para a Igreja, tem uma citação muito bacana, que vai nos ensinar a abordarmos a doutrina da lei da forma correta. Jamais deveria ser pregado um sermão ou apresentada instrução bíblica sobre qualquer assunto, ou seja, até mesmo sobre a lei, sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda verdadeira doutrina torna a Cristo centro. Todo preceito recebe força de suas palavras. Isso aqui é forte, irmãos. Toda doutrina verdadeira tem Cristo como centro. E por quê? Porque Cristo é o que dá força ao argumento e à doutrina. O que você tem que fazer? Quando ensinar sobre a lei, pergunte: eu estou mostrando Cristo na lei? Eu estou mostrando Cristo no sábado? Eu estou mostrando Cristo no juízo pré-advento? Se não, então eu tenho que melhorar a minha compreensão do assunto para depois eu ensinar melhor. Tá bom? Vamos então pararmos por aqui, depois eu vou para as outras objeções. Depois nós vamos à questão da salvação pelo sábado. Eu estou dando, irmãos, aqui, vocês estão vendo, é um resumo, né? Só um assunto desses daria para ser um dia inteiro. Mas eu acho que essas noções gerais, pastor, já vai dar uma contribuiçãozinha aí para os irmãos adotarem aí uma estratégia diferente para ajudar os nossos irmãos de outras igrejas a entenderem nossas doutrinas, né? Muito bom. Tem várias perguntas para serem feitas, mas falando sobre o tema que o senhor apresentou, eu convivi, frequentei outras denominações, até trabalhei no meio das denominações, e sempre ouvi isso. A Igreja Adventista é uma seita, são hereges, adoram Ellen White e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que o meu pai, nós éramos de uma família de uma outra denominação, né? E havia esse preconceito muito forte, muito forte. E trabalhando, vendendo literaturas para os nossos irmãos evangélicos, eu pude realmente ficar um pouco assustado com as acusações, né? Uhum. E a ideia é isso mesmo, o líder fala isso, a comunidade aceita o que o líder fala e acaba nem procurando, porque taxam a gente como monstros, né? Mas eu percebi que com a vinda da internet, e o senhor é uma pessoa midiática, né? O senhor tem usado instrumentos para poder esclarecer. O que o senhor acha nesse momento? Estamos vivendo num bom momento para poder cumprir as profecias, onde a verdade será lançada por toda a terra? Como o senhor vê esse momento que estamos? Pastor, eu acho que estamos num ótimo momento para fazermos isso. Olha, eu vejo, eu não uso, assim, estou usando muito pouco a rede social que é o TikTok. E aí eu entrei, estou numa parceria. Não sabe fazer dancinha? Não sei fazer dancinha, então, rapaz. Pode dar um jeito, Agora, olha o que aconteceu. A agência, eu estou trabalhando em parceria com uma agência de marketing agora, comecei tem alguns meses, e eles me mostraram o que tem de jovens usando o TikTok
para ensinar verdade bíblica, refutar heresia, e está tendo um alcance extraordinário. Então a igreja tem que aproveitar as redes sociais, pastor. Tem que aproveitar. Ó, vocês imaginem, irmãos, eu vou dar aqui só um exemplo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu não tenho... Pedir para os nossos jovens se posicionar com os microfones, por favor. Ó, irmãos, eu fiz um post aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, uma coisa mais... Ó, vocês lembram da cadeirada que o Pablo Marçal recebeu do Datena, né? Eu não comentei, irmãos, a cadeirada, não comentei parte político A ou B. Só que eu aproveitei o acontecimento e dei uma lição espiritual sobre o controle da ira. Expliquei que é possível você irar-se, ela é um sentimento legítimo e não pecar. Esse vídeo, como eu aproveitei o momento, ele teve 35.700 curtidas. E quantas contas viram? Quantas visualizações? 520.902 visualizações. Então o que acontece, irmãos? Quando que eu ia alcançar 500 mil pessoas? Com a facilidade que eu alcancei aqui. Outros posts é bem menor. Por exemplo, agora o último que eu postei, é porque isso aqui é o do momento, né? Eu falei sobre aqui, consultar espíritos ou a Deus. 7.000 curtidas, bem menos do que o outro, mas alcancei 71 mil pessoas. Então, irmãos, nós precisamos usar as redes sociais com sabedoria. Eu já cometi erros, entendeu, pastor? Eu já usei, eu podia ter feito uma outra abordagem, mas errando que se aprende. Então a igreja tem que fazer, irmãos, usar as redes sociais de forma inteligente para alcançar as pessoas. Então a apologética, ela acontece em todas as áreas, na nossa vida, podemos usar na internet. E a ideia, como o senhor falou, não é atacar. Eu também tento fazer isso, mas eu percebo que nós somos muito atacados. Muito. E não precisamos atacar ninguém, não precisamos usar a mesma plataforma que eles. Temos que ser firmes, sim, né? Sim. Mas não, como é que eu vou dizer, nos rebaixarmos ao ponto de dizer palavrão, xingamento, aí já perdeu a razão. É usar a mesma ferramenta que eles estão usando contra nós. Exatamente, pastor. Sobre apologética, sobre o conceito que foi abordado até agora, há alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o tema que está sendo falado? Depois nós teremos um geralzão, que é no final, que é o na mira. Mas sobre esse tema, sobre apologética, a maneira de conduzir, de explicar, da razão da nossa fé. Dá um estudo bíblico sobre isso aí, pode perguntar, não tenho vergonha. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é evangélico, um exemplo, e ele então, ele tem as suas crenças, eu sou amigo dele. Como que eu faria para apresentar para ele as verdades que eu acredito? Porque eu vejo que muitas pessoas pensam o seguinte: se eu não falar para ele, ele vai ser condenado, vai para o inferno. E muitos adventistas têm essa visão. Você acha que é uma visão pobre da pregação do Evangelho? E como que deveríamos abordar as pessoas que pensam diferente? Eu sei que você já passou uma lista, mas um amigo meu que pensa diferente. Como que eu faria para explicar para ele? Porque às vezes a pessoa também não quer aceitar, né? E não aceitando, como seria meu comportamento? Pastor, muito boa pergunta. Eu acredito, amigos, há muito, em algo que o pastor Mark Finley há muito tempo ensinou, que é o chamado evangelismo da amizade, né? A melhor maneira de você evangelizar alguém é sendo amigo dele. Então o que acontece? Quando você trocar uma ideia com um amigo cristão que pensa diferente de você em relação a algumas doutrinas, demonstre que você tem um real interesse em que ele cresça espiritualmente, e não demonstrar simplesmente assim, eu sei mais do que você, ou eu sou melhor do que você. Eu tenho que evitar esta impressão. Eu sou salvo porque faço isso e você é perdido. E você é perdido porque não. Porque Ellen White fala, olha o que ela fala. Grande Conflito, página 383. Ela faz uma pergunta e dá a resposta. Em que instituições religiosas se encontra a maior parte dos filhos de Deus hoje? Ela fala, com certeza no mundo protestante.
que ela está dizendo isso? Que a maior parte dos filhos de Deus não está dentro da igreja adventista, está lá fora. E na página 449 do Grande Conflito, Ellen White inclui os irmãos católicos. Então o que isso quer dizer? Nós somos uma igreja profética, temos um chamado profético, mas a maior parte dos filhos de Deus não está aqui ainda, está lá fora. Então eu não posso abordar as pessoas, pastor, como se eu fosse o bam. Muito pelo contrário, eu tenho que abordá-las com humildade, com responsabilidade, porque eu faço parte de uma igreja profética, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que Deus tem muitos filhos sinceros lá. Então, se eu tiver essa compreensão, eu vou abordar a pessoa não para demonstrar que eu sei mais do que ela ou que eu sou melhor, mas eu vou demonstrar sinceramente: olha, você conhece a Cristo, você ama Cristo, mas tem algo mais que Cristo quer que você saiba. E se essa pessoa, que acontece com muitos de nós, né? A gente acaba passando isso, falamos, ensinamos, mas a pessoa fala assim: não, mas eu prefiro continuar. Qual deve ser o nosso comportamento pela rejeição da mensagem? Nós precisamos, ao mesmo tempo em que respeitamos a pessoa, não podemos fechar portas no coração dela. Eu tenho que advertir: olha, eu diria assim, então continue estudando esse assunto, porque hoje Deus te deu mais evidências, mais luz, e Deus vai nos julgar de acordo com a luz que nós recebemos. O dia que você sentir que o Espírito Santo falou ao seu coração e quiser continuar nesse assunto, eu estarei à sua disposição. Muito bom. Sim, pode fazer. O microfone do Fidel. Eu tenho um amigo de outra denominação. A gente conversa muito sobre, às vezes, religião, mas quando surge o sábado, é muito difícil. Eu queria um método mais fácil de explicar para eles sobre o sábado, porque quando fala no sábado, eles distorcem tudo e fica difícil até para a gente explicar para eles, mas eles é muito difícil aceitar quando chega sábado. Tu quer ver, irmão? Eu sugiro uma abordagem inicial, aquela que eu apresentei da lei. Se você provar para ele que a salvação é pela graça no Antigo e no Novo Testamento, você vai conseguir provar o seguinte: que se a graça faz parte do Antigo e Novo Testamento, o estilo de vida moral daquele que é salvo pela graça é o mesmo. Então, começa mostrando a doutrina da justificação pela fé no Antigo e no Novo Testamento. Quando ele vê isso, ele vai ficar impressionado. Puxa vida. Aí vai dizer: olha, veja bem, se a graça faz parte de toda a Bíblia, por que Deus iria exigir um estilo de vida moral diferente para nós do deles? Por exemplo, nós vamos chegar no céu, quer dizer que então na nova terra, o israelita vai adorar a Deus no sábado e o cristão vai adorar no domingo? Eles vão adorar a Deus separado? Né? Dizer assim: irmão, não tem lógica, o dia de guarda é o mesmo. Mas nós vamos adorar a Deus todos os dias. Vamos adorar todos os dias, mas Deus ainda terá um dia especial de adoração, né? Eu sugiro essa abordagem. Depois, irmão, na outra parte da palestra, quando eu falar sobre a salvação pelo sábado, eu vou dar mais dicas para fazer essa abordagem, mas começa assim, começa com aquela primeira que eu acho que vai surtir mais efeito. Muito boa a tua pergunta. O sábado é uma questão de fé. É uma questão de fé. A gente tenta, às vezes, trazer lógica para o assunto, mas é um passo de fé, né? Paula, por favor. Eu tenho uma amiga muito querida que ela não tem uma religião. Ela acredita que existe um poder superior, um ser maior. E ela é uma pessoa assim que você vê muita bondade nela. Só que é muito difícil abordar qualquer assunto da Bíblia com ela, porque ela diz que a Bíblia é um livro muito ultrapassado, que é um livro que não vale mais. É muito antigo. E ela pondo isso, fica difícil demais falar qualquer coisa no que a gente acredita, porque a gente baseia tudo na Bíblia. Então aí eu gostaria de saber como abordar ela, porque é uma pessoa maravilhosa e ela
tem que ir para o céu com a gente. Então eu gostaria de saber. Olha, muito boa a tua pergunta. Tem algumas maneiras bem interessantes. Eu vou te dar duas aqui, e o Espírito Santo vai te orientar qual delas usar. Quem sabe usa as duas. A primeira, quando eu converso com uma pessoa cética, eu gosto de mostrar para ela as profecias preditivas da Bíblia. Ou seja, aquelas profecias que a Bíblia prediz coisas muito antes de acontecer. Isso coloca uma pulga atrás da orelha. O exemplo mais clássico que eu gosto é Daniel 2. Se você conseguir mostrar para tua amiga que Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo, e que ele profetizou com séculos e até milênios de antecedência o surgimento depois de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a Europa dividida, vai ser impossível ela não ver algo de sobrenatural na Bíblia. Tu vai dizer assim, olha, tá vendo aqui? Daniel escreveu isso por volta do 6º século. Ele disse que depois de Babilônia viria a Medo-Pérsia, depois ele falou que viria a Grécia, depois ele falou que viria a Roma, e ele disse que quando Roma fosse invadida pelas tribos bárbaras, existiria a Europa. E a Bíblia diz que nos dias da existência da Europa, um outro reino vai existir, e é Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Ela vai ficar impressionada, como que com séculos de antecedência, um livro ultrapassado poderia prever uma coisa dessa. E outra que eu lembro agora, Isaías 45, quando Deus fala de Ciro, ele fala de Ciro 100 e poucos anos antes de ele nascer. Isaías profetizou que viria um ungido, um escolhido por Deus, Ciro, que seria o libertador de Israel. Eu acho que você pode começar por isso. E aí argumentar, logicamente é impossível eu ter certeza até da roupa que eu vou usar amanhã, eu não sei. Agora imagina o cara profetizar o surgimento de 4 grandes impérios mundiais e ainda a Europa. E a segunda abordagem que eu sugiro, que eu acho também muito eficaz, você descobrir uma necessidade da sua amiga, ou um problema, e mostrar a solução que a Bíblia oferece para esse problema. Vou dar um exemplo. Ela tem depressão. Olha, eu nem sei, eu não conheço sua amiga. Se ela tem depressão, você vai mostrar a solução bíblica para a depressão. Você não vai dizer para ela não se tratar, não é isso. Eu já tive depressão, me tratei, tratamento psicoterápico, psiquiátrico, mas você vai mostrar para ela, olha, a Bíblia tem algo a dizer sobre a sua depressão. Ela está com um problema no matrimônio, mostra o livro de Cantares para ela. O que a Bíblia ensina sobre sexualidade em Cantares? É um negócio extraordinário. Você sabia, irmãs? Eu tenho um livro sobre isso. Os homens vão gostar de ouvir isso aqui, viu? As irmãs também. Quase o dobro de palavras da iniciativa na vida sexual em Cantares é da mulher e não é do homem. Na cultura hebraica, quem toma a iniciativa no ato sexual é a mulher. A mulher de Salomão era danadinha. E a Bíblia está dizendo para a mulher o seguinte: se destrave, tenha a sua vida sexual tranquila com o seu marido, deixa de bobagem, viva a sua vida. Está ali em Cantares. Eu tenho muitos. Posso ouvir um amém dos homens? Amém? Glória a Deus. Recebemos agora. E olha o que Cantares mostra. Olha o equilíbrio, irmãos. Olha, Cantares ensina o homem a ser romântico e a mulher a viver a sua vida sexual. Então veja, um casal que está passando por problema, e você estuda Cantares com ele, a mulher veio, nossa, um livro escrito há mais de 3.000 anos e está dizendo isso, não pode ser ultrapassado. Entendeu? Então eu percebi que essas duas abordagens surgiram com ela. Então, se a história da Bíblia
tem veracidade, logo a teologia também tem. A teologia tem. A Bíblia, ela traz soluções para a nossa vida. E eu daria um terceiro. Nenhum livro traz transformação como este livro. Nenhum livro. Qualquer livro você pode procurar. Não traz transformação. Portanto, diante de 3 argumentos, ela precisa dar uma atençãozinha para a palavra de Deus. Michael, eu vi aqui, microfone, sim. Bom dia, pastor. Eu aqui, ó. Ô, meu amigo. Nas faculdades, ainda mais na faculdade de Direito, surge uma discussão se o indivíduo está para o meio, assim como o meio está para o indivíduo. E não nos é apresentado uma forma correta segundo os nossos princípios. Como o meio está numa eterna inconstância e muda todos os dias, como apresentar essa verdade absoluta sem a relativização que nós sofremos hoje, ainda mais as nossas crianças? Exatamente, meu irmão. Olha, a verdade absoluta, nós temos que abordar, lógico, sempre tudo biblicamente, mas no meio universitário, nós temos que abordar mesmo um pouquinho filosoficamente, tá? Uma coisa que eu sugiro, inicialmente, aquela argumentação que eu falei antes, tá? Quando a pessoa questiona, quando ele afirma que não tem verdade absoluta, ele já está pressupondo que ela existe. Ele já está fazendo uma afirmação lógica, dizendo, quando ele fala, ó, não existe verdade absoluta, ele está sendo absoluto. Essa é uma verdade absoluta. Então, o que acontece? Tem que levar ele a perceber que a própria lógica dele vai contra ele mesmo. Na questão, por exemplo, uma coisa que eu acho também interessante é você mostrar, meu irmão, que existe realmente uma lei moral implantada no coração humano. Esse é um argumento que eu gosto muito. Romanos 2, 14 e 15, esse argumento, o argumento moral. Ele é um dos argumentos, até para mim, eu acho que ele é o mais eficaz para mostrar para um ateu uma evidência forte da existência de um padrão moral absoluto que é Deus. Romanos 2, 14 e 15, eu vou te dar um exemplo, tá? Para você poder levar para os amigos. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que ele está falando aqui? Ele está falando de 2 leis: a lei escrita, a lei de Moisés, e a lei moral. Olha como isso aqui é sábio, irmãos. Ele fala assim: o gentil, o pagão, que não tem lei, ele acaba praticando coisas que estão na lei. Mas por quê? Isso mostra, diz Paulo, que há uma lei gravada no coração dele. Então, mesmo que o indivíduo não conheça a Bíblia, ele tem noções básicas do certo e do errado. E aqui que vem um pulo do gato. A macroevolução jamais imprimiria isso em nós, porque a macroevolução ela não segue um padrão de moralidade, né? É o mais forte que sobrevive. E olha que interessante, meu irmão. Lógico, tem as exceções, mas se você perguntar, por exemplo, um ateu, vamos colocar aqui um ateu, um cristão, um agnóstico, um muçulmano, um budista, um hinduísta, um indígena, tirando as exceções, é correto roubar? É correto matar? É correto estuprar? Todos vão dizer que é errado. Então o que isso nos mostra? Se há um código moral interno, existe um legislador externo. Não há como ter um código moral sem um legislador. Até o próprio ateu, irmão, para ele justificar
a bondade dele, ele precisa de Deus. Você pode ser uma pessoa boa sem crer em Deus, mas justificar essa bondade sem crer em Deus não tem como. Porque se você não tem um padrão, C.S. Lewis, né, ele fala assim que ele achava o universo muito mal. O problema do mal é o mais difícil de se lidar, e em algum outro momento posso abordar isso com vocês. Mas ele falou o seguinte: eu não acreditava em Deus porque o universo parecia muito mal para mim. Mas ele falou assim: mas da onde que eu tirei a noção de que algo é mal? A moralidade última é em Deus. É em Deus. Ele falou assim: se um homem conhece por um homem saber o que é uma linha torta, ele tem que saber como é que é uma linha reta. Então, quando eu digo que o mundo é mau, existe um padrão de bondade absoluta para eu saber que o mundo é mau. Então, o mal, longe de excluir Deus da existência, na verdade ele mostra que há necessidades de Deus, até para eu justificar a existência disso. Então eu sugiro essas abordagens. Mistura um pouquinho de Bíblia, filosofia. Isso se chama uma apologética cristã. Eu posso te indicar alguns autores. Um que eu gosto muito, o Alistair McGrath, William Lane Craig, muito bom. Norman Geisler, Ravi Zacarias. São caras assim espetaculares, irmão. E são caras que estavam no meio universitário, sabe? Debatendo filosofia cristã. Então você que é um cara da área, você vai gostar demais. Vai ser uma bênção para você, tá bom? Muito boa pergunta. Tem que ser o chato aqui. É a última pergunta para a gente ir para o segundo bloco para finalizar, ok? Mateus, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, meu irmão. Um dia aconteceu uma situação com um amigo e até ele admira muito o teu trabalho, gosta muito. Você mandou um abraço para ele. E Marcelo. E ele começou a questionar uma questão, que ele acreditava, ou acho que acredita até hoje, talvez em Deus. Eu acho que só por questão de uma situação talvez da vida, ele acabou que gerando dúvidas na cabeça, e a gente conversava muito sobre religião. E em um dado momento parece que começou a surgir dúvidas na cabeça dele em relação à bondade de Deus, e eu não soube talvez responder com todas as palavras que ele precisava ouvir o que ele queria ouvir. Ele perguntou para mim como que eu sabia que Deus existia. Eu falei: mas você sempre acreditou nisso e sempre conversamos disso? E ele estava passando por uma fase um pouco complicada e acabou começando a surgir essas dúvidas. Creio que o inimigo aproveitou disso e começou a impor mais dúvidas na cabeça dele, passando por problemas de família, enfim. Eu queria saber como eu faço para lidar com uma situação dessa sem forçar ele a acreditar no que eu acredito, ou de certa forma ajudar, mas sem querer impor doutrinas ou algo do tipo na cabeça dele, para que ele, com Deus, se entenda e volte a pensar e crer no que cria, e entender que a vida é feita de altos e baixos. E ele gosta muito do programa, assiste, conversávamos bastante sobre o Mira da Verdade, citávamos vários episódios, e em um dado momento, pela questão do momento de vida que ele estava passando, ele começou a ter essas dúvidas sobre Deus, sobre a criação, sobre salvação. Tu quer ver, meu irmão? A base do problema dele, nós poderíamos dizer, é o ateísmo emocional. Ele, na verdade, ele não deixou de acreditar em Deus, ele está revoltado com Deus, e ele não está conseguindo distinguir isso. Então, o que você vai ter que fazer neste caso? Lógico, o indivíduo na revolta com Deus, ele vai buscar por argumentos filosóficos para justificar a descrença dele. É importante responder esses argumentos? Mas é mais importante você mostrar para ele que o problema dele é emocional, é de ordem existencial, não é filosófica. Se você conseguir mostrar para ele que existe um mal, que Deus realmente está triste pelo que ele passou,
e que o problema dele não é filosófico, mas é existencial, é um ATI, é um problema de coração e não de mente. Ele se reconcilia com Deus. Eu lembro de uma história acho que é John Lennox, um outro apologista muito interessante. Ele disse que um aluno estava totalmente revoltado, dizendo que não acreditava em Deus e tal. E aí, numa conversa com esse aluno, ele percebeu que o aluno tinha sérios problemas de relacionamento com a família. E quando ele conseguiu levar esse aluno a reconhecer que o problema estava no pai dele e não em Deus, esse aluno voltou para a fé cristã, e aí, quando ele contou essa história, há mais de 50 anos, estava seguindo a Jesus Cristo de novo. Então, tu vai ter que entrar no real problema dele. Primeiro, mostrar que há uma questão emocional, há um problema de coração. Explicar realmente a existência do mal. Até vai ser bom também eu falar para ele o seguinte: o próprio fato de você assumir que algo de ruim aconteceu na sua vida demonstra que você tem conhecimento de que existe um padrão de bondade absoluta. Porque se não existisse um padrão de bondade absoluta, você nem estaria reclamando do que aconteceu na sua vida. Então, se você está triste pelo que aconteceu, é porque você tem noção de que existe uma vida e um mundo melhor. Ninguém fica triste com quem não existe. Com quem não existe. Exatamente isso. Então, tu tem que levar ele a pensar nisso. Se você conseguir ajudar ele a refletir que o problema dele é de coração e não racional, não de mente, ele vai se reconciliar com Deus. Esse é o primeiro passo. Depois você vai para outros argumentos, mas começa nisso daí. E ore, Tá bom? ore por ele, que é um trabalho do Espírito Santo. Deus vai fazer a obra. Professor, agora dá um time e vamos depois voltar já com o segundo Tá bloco. bom, meu amigo, tá bom.